Olá, sejam bem-vindas ao ciclo de estudo Luz do Lar. Nós estamos estudando o livro As Três Chamas do Lar, do Padre Geraldo Pires. E hoje nós vamos estudar um ponto sobre a dona de casa. É o capítulo 9, fala sobre a sogra e a nora. Antes de ler, hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Antes de ler o texto, eu queria fazer algumas observações, né? Que o tema ele já chama a atenção, né? Sogra e nora. E que é uma coisa assim muito atual, né? Todo mundo que é casado aí é sogra, nora, ou vai ser nora, ou vai ser sogra um dia. Então a gente tem que observar muito essa relação, né? Porque quando nós somos cristãs, como nós somos cristãs, a gente tem que tratar o outro com caridade. Então, principalmente a pessoa que cuidou de alguém que a gente ama, né? Uma pessoa que está próxima a gente, a pessoa que nós amamos, que nós somos casadas, respeita e ama também. Então, isso, no texto, ele fala assim, existe algum povo de algum lugar do mundo que não tenha essa rivalidade? Né? Então, vamos começar observando isso. Como que está aí o seu relacionamento com a sua sogra? Né? Se você já tem nora, como é que está o seu relacionamento de sogra com nora? E para quem não é, né, ainda sogra, por exemplo, no meu caso, né, os meus filhos são pequenos. Um dia, se Deus quiser eles casarem, eu vou ser sogra. Como é que eu quero ser uma sogra? Como que eu trato a minha sogra? Né? Será que é do mesmo jeito que eu quero que a minha nora me trate? Então a gente tem que se observar já essas coisas para entender o texto e não chegar cheia de preconceitos ou já vir se justificando de coisas que a gente faz. Porque muitas vezes quando a gente escuta uma coisa que a gente não concorda ou que a gente faz diferente, às vezes não é nem que a gente faça errado, mas só se a gente fazer diferente, né, a gente já tenta buscar uma justificativa na nossa cabeça. E aí a gente não consegue aprofundar no que a gente está ouvindo, no que a gente está lendo, tá bom? Então eu vou ler o texto agora e aí depois a gente vai fazendo comentários. Vamos lá. Capítulo 9. Sogra e nora. Haverá povo, haverá nação, nas 5 partes deste mundo, onde as titularidades desse trecho não figurem como modelos de desunião, rivalidades e brigas? Em verso e prosa, em ditados e aforismos, vivem assim celebradas. Até Nosso Senhor se lembrou de fazer referências à sogra e nora. Mas, no seu pensamento, a união entre elas era uma felicidade, cuja renúncia vinha a partir em certos casos. Receio que a leitora incida no erro comum de tantas noras, de declarar guerra às sogras. Prefiro apresentar-lhe a consideração pelas palavras da baronesa Staff. Cuidem-se a jovem casada de nutrir um ciúme feroz contra a sogra. Não procure tornar-se o único amor do seu marido, impedindo-o de querer bem a sua mãe e dificultando a esta a manifestação de seus sentimentos maternos. Raciocine assim. Tenho diante de mim uma pobre senhora que durante anos deu tudo para seu filho. Amor, cuidados, sacrifícios, desvelos. Justamente quando ele podia dar balanço a tudo isso, veio alguém e lhe roubou o coração. Esse alguém era uma desconhecida, a quem ele não devia favor algum. Essa mulher ficou com o coração do filho, e a outra mulher, a mãe desvelada, está como quem uma roubada, pois a afeição do filho empalideceu diante do ardente amor à esposa, a desconhecida, a usurpadora, a quem o filho se vendeu por pouco. A nora, sendo gentil, cabe reparar esse rapto do qual não tem culpa. A doçura e as atenções podem mitigar a desvalorização que atraiu sobre a mãe de seu marido. Em vez de vigiar a mãe e filho, de cobri-los de sarcasmos e censuras, de impedir suas efusões de afeto, mostre-se contente com esses sentimentos. Seria prova de inteligência curta não entender que no coração do homem há lugar e órbitas para esses 2 astros do seu lar. Então, vamos lá. Então, aqui nós vimos o quê? Que o próprio autor, né, o próprio padre
Geraldo Pires, ele já começa fazendo questionamentos, né? Será que existe povo, né, em alguma língua que não tem essa rivalidade, essa nuvem, né, de rivalidade entre uma sogra e a sua nora? Né? A gente não sabe. Nunca se ouviu dizer, mas o próprio Jesus, ele faz referência a isso, que é uma família, duas famílias que se uniram e agora viraram uma família maior ainda. E essa família ela precisa estar em harmonia, todos eles, né? E aí se a gente pensar assim, pelo bem de quem, né? Da minha família agora, pelo bem da saúde do meu marido, pelo bem dos meus filhos. Se você não tem um relacionamento bom com a sua sogra, isso vai refletir no seu casamento, porque o seu marido vai ficar dividido, né? E isso vai refletir nos seus filhos, porque como é que eles vão tratar bem a avó, respeitar a avó, se eles não veem a mãe deles respeitando a avó, ou se eles veem a mãe deles reclamando da avó, falando mal da avó na frente deles? Isso é muito ruim. Isso afeta a educação das crianças. Então a gente precisa sempre estar tomando muito cuidado com essas coisas. Isso não dá direito também, né? As sogras que estão assistindo, quem já é sogra aí, que já está assistindo, não dá direito das sogras chegarem na sua casa e mandarem na sua casa e mandarem na educação do seu filho. Não é isso, é questão de respeito. Uma tem que respeitar a posição da outra. E ele termina o capítulo como? Dizendo que prova da inteligência, né, é que elas precisam entender, as duas, tá? Aqui eu tô falando para as duas, para a sogra e para a nora, que elas precisam entender que dentro do coração do marido, do filho, existe espaço para elas duas, cada uma na sua posição. A mãe não pode querer chegar na casa do filho, mandando na casa do filho, mandando na nora. Ah, não, porque meu filho come desse jeito, só usa roupa desse jeito, né? Querendo mandar na sua casa, mas a nora também não pode desrespeitar a sogra. A gente vai falar mais, tá? Vamos devagar. É um assunto delicado, porque vai mexer ele diretamente no relacionamento da sua casa, da sua família, como que tá aí essa harmonia com a sua sogra, né? Então, vamos devagar. Então, assim, parece, né, que todo mundo, o mundo inteiro já aceitou que é normal ter essa rivalidade entre a nora e a sogra, que elas fiquem brigando, disputando um espaço, né? Mas, na verdade, não é isso. Não deveria ser assim. Elas deveriam estar juntas para o bem maior da felicidade do filho e do marido, né? Pensem assim. É uma visão bem diferente. Eu quero o bem de uma pessoa, então eu vou tratar os outros bem, que ele ama, para que ele se sinta bem. E se as duas pensarem assim, a harmonia vai acontecer entre vocês, né? Então, e principalmente com uma família cristã, uma mulher cristã, né? Porque pode acontecer da mulher ser casada com um homem que não seja cristão, não seja católico, e aí vocês precisam ir se adequando na realidade da vida, né? Você vai precisar converter o seu marido. Mas você, como cristã, como católica, você precisa entender, né, a ordem das coisas, que você precisa trabalhar a caridade, trabalhar o respeito com os outros, principalmente com as pessoas que estão próximas de você, tá? Então o problema normalmente acontece, né, porque nós somos humanas, né? Temos o pecado original, e aí a gente fica como? A gente fica com ciúme, porque meu marido está tratando bem a mãe dele, ou então ele quis fazer do jeito que a mãe dele falou, sabe? Aí começa a ter ciúme por conta disso, medo de perder o marido, sabe? O lugar, não, porque eu tenho que estar em primeiro lugar, né? Pro meu marido. E às vezes ele fez uma coisa, deu razão a uma coisa que a mãe dele falou, e aí você já tá toda se doendo por conta disso, né? Tudo é caso a caso, vocês vão avaliar aí, tá? E, como é que eu vou dizer? Se você deixa essas coisas aumentando, o seu orgulho aumentando dentro de casa, isso só tende a piorar, né? Então você tem que observar sempre. Você tá tendo ciúmes por bobeiras, sabe? Que seu marido falou, que a sua sogra tá fazendo. É medo de perder o marido por algum motivo e acaba respingando na sogra. É o seu orgulho que tá crescendo porque você só quer que faça as coisas do seu jeito, não quer ouvir a opinião de outra pessoa,
né? A gente tá falando aqui da sogra, por conta do capítulo ser da sogra, mas você pode ser aí com uma outra pessoa, né? E às vezes o nosso orgulho tá tão inflado que a gente não consegue prestar atenção nas outras coisas, tá? Então aí a gente tem que entender os pontos. E ele começa aqui falando sobre o drama escondido da sogra, né? Por quê? Como assim o drama? Vocês imaginem, quem já é mãe, tá? Que vai ser sogra um dia, se Deus permitir, vai ver sua família crescendo. Você tem que ver isso como uma coisa boa. Sua família vai estar crescendo, vai estar perdurando aí, vai ser um exemplo para os outros. E aí você cuida do seu filho, você passa pela gravidez, passa pelo parto, noites de madrugada sem dormir, né? É filho doente, cuida do filho, vem a adolescência, aquelas brigas todas na casa, e você tentando educar o filho, e é trabalho de escola, depois ele começa a trabalhar fora, e aí tem o medo, né, das coisas hoje em dia, tudo muito perigoso. Aí o menino quer andar de moto, quer sair, não sei o quê. Toda essa preocupação que a gente tem, que a gente passa como mãe, para chegar lá com seus 20 e poucos anos, ele arrumar uma namorada e falar: vou casar, vou sair de casa. Sabe? Então você chega assim, né? Ai, meu Deus, quando for a minha vez, meu Deus, que eu seja uma boa sogra. Né? A gente já pode rezar para isso também, aí, as ciumentas. Bom, então, chega uma mulher que é desconhecida, como ele fala aqui, e na fase de mais saúde do seu filho, né, que é onde agora ele pode trabalhar para você, ele pode te ajudar, ele vai carregar todas as suas bolsas, ele vai dirigir para você. Chega uma desconhecida e rouba o coração do seu filho. E agora a atenção dele principal vai estar para essa desconhecida. Como que essa mãe fica, né? Nossa, meu filho vai casar, vai sair de casa, ai meu Deus, vou perder meu filho. Porque para a mãe, ela, ai, tô perdendo meu filho. Se o filho for morar longe, então, meu Deus, acredito que deve ser mais difícil ainda. Então, é a nossa parte humana, sabe? Ali falando, porque fala assim, não, meu filho, né? Quem aí não passa por essa coisa, não, meu filho, né? Eu acredito que quando chegar aí na fase adulta, a gente vai passar por isso. E a gente tem que estar sempre observando aí, gente, a nossa intenção quando a gente vai falar com uma outra pessoa, com a nossa nora. Qual a intenção de eu de eu dar uma sugestão, de eu corrigir alguma coisa, sabe? A intenção é ajudar de verdade, sabe? É estar ali para poder fazer o casamento deles melhorar ou é só para criticar, né? Então a gente tem que observar quando a gente já estiver na posição de sogra. E quando a gente estiver na posição de nora, a gente tem que observar como que a gente está recebendo isso. A gente está recebendo isso já armada ali, tipo, não vou aceitar nada que ela falar, porque o que ela fala está totalmente desatualizado do mundo. Não é assim, né? Tem coisas que parte moral não muda, o que é certo e acabou, o que é errado. Então, tem coisas que dá para você ouvir, que você vai botar aquilo na sua realidade agora, né? Às vezes uma organização, ela organiza uma coisa de uma maneira que, nossa, realmente vai ficar melhor desse jeito. Às vezes a gente escuta, concorda com algumas coisas, outras não. Você vai ouvir e respeitar. Acho que o equilíbrio de tudo aí é o ouvir e respeitar. Não quer dizer que você tem que fazer tudo que ela está falando, do jeito que ela está falando, mas você tem que ouvir e respeitar o que ela está dizendo. Ela é mais velha, ela já teve uma vida inteira para viver, ela já educou o homem com quem você se casou. Ah, educou bem, educou não tão bem, aí são outros 500. Mas você ainda tem que respeitar, porque você decidiu casar com o filho dela, né? Tudo tem limite, né? As sogras aí, cuidado com a forma como você chega na casa da sua nora. Você chega na casa da sua nora só pra catar, né? Ficar catalogando ali, tipo, nossa, isso aqui tá mal feito. Nossa, meu filho só come desse jeito. Nossa, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Porque é respeito dos dois lados. Não pode ser de um lado só. Se for de um lado só, vai ficar mais pesado. Vai chegar uma hora que a nora não vai aguentar, né? Ou, ao contrário, vai chegar uma hora que a sogra não vai aguentar. Vai falar, nunca mais vou na casa deles. E aí, o que vai acontecer? O marido, o homem, nessa relação, que vai sofrer, né? E assim, tá escrito lá, né, na Bíblia,
Deus avisou isso, olha, gente, Deus avisou, vai deixar o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. Então, quer dizer assim, sogras, Deus nos diz isso, né? Que seu filho vai sair de casa, vai se unir à esposa dele para ter a família dele. Isso não quer dizer que ele vai deixar de te respeitar, não quer dizer que ele vai deixar de te amar, mas ele tem que tomar responsabilidade. Ele e a esposa precisam criar ali a vida deles agora, né? Isso acontece muito assim, quando no início do casamento, normalmente, tá? Que se começa a ter muitos atritos. Isso não é tratado, vamos dizer assim, no início do casamento, aí vai virando uma bola de neve que vai crescendo. Mas se você no início do casamento você percebe que tá tendo esses problemas, essas dificuldades de relacionamento com a sua sogra, com o seu sogro, com uma cunhada, um cunhado, começa a ter, isso começa a aumentar, né? Mas normal, o mais comum é ser com a sogra, né? Por quê? O filho dela tem agora um novo lar, uma nova família, né? A prioridade da vida dele agora mudou. A prioridade da vida dele agora é manter a família dele, é manter a esposa, né? Os futuros filhos. E com relação à nora, o que acontece? A gente quer se provar quando a gente casa, né? Tipo assim, não, agora eu casei, eu preciso tomar conta da minha casa, eu preciso alimentar bem meu marido, para não ter o que a minha sogra falar. Não é assim. A gente passa por isso, né? A gente passa por isso. E a coisa começa assim a ter um choque de realidade quando a gente tem filhos. E que você vê que a sua sogra pode te ajudar de alguma maneira. Ela vai ficar com seu filho um dia, ou ela vai vir na sua casa te ajudar por alguma coisa. E aí você começa a olhar para ela com mais respeito, né? Mais agradecida. Agora que ela realmente está te ajudando, agora que você é mãe, que você está passando pelo que ela já passou lá atrás, você começa a falar assim, caramba. Você começa a pensar, a sentir o peso, né, da coisa ali batendo em você também. Então, assim, essa fase, assim, de muito que pode, né, acontecer muito atrito com a nora e com a sogra, é no início do casamento. Mas quando você trata isso ali no início do casamento, a sua vida vai ser muito mais feliz. Com seu marido, com a sua sogra, com quem for. Vai ser muito mais feliz. Porque as coisas vão estar acertadas. Quando você não trata isso, isso vai crescendo, vai chegar um ponto que vai ficar muito ruim o relacionamento, né? De você seu com a sua sogra. Aí chega Natal, chega Dia das Mães, chega, sabe, coisa assim que envolve toda a família, né? Que vai encontrar toda a família. Aí você fica assim, e agora? Como é que vai ser? Eu não falo com ela, a gente nem pode estar no mesmo ambiente juntas, porque já aconteceu, eu já vi acontecendo isso, tá? Graças a Deus, o meu relacionamento com minha sogra sempre foi bom. Então a gente nunca teve esses grandes problemas, tá? Só deixando, só para constar. Então, essa coisa, né, da nora, da sogra, ela partiu de um plano de Deus, né, do filho sair de casa para se unir a outra pessoa, a outra mulher, né? Muda, é plano de Deus. Então a sogra, ela também precisa viver, sabe, essa virtude de abnegação materna. Chegou o momento que ela assim, eu continuo sendo mãe, mas eu não preciso mais cuidar do meu filho ali diariamente. Você vai cuidar do seu filho depois que ele casa como? Rezando. Ah, se ele precisar de alguma coisa, ou estar sempre com a porta aberta para acolhê-los, tá? Sempre o casal, a família. Nunca assim, tipo, o casal teve alguma discussão e o seu filho chegou em casa sozinho, falando mal da esposa. Você tem que mandar ele de volta para casa na hora. Não aceite, tá? Porque ele pegou essa moça, pediu para casar com ela para cuidar dela. E você, como mãe, tem que botar ele no papel dele. Fala, não, você casou, você vai lá cuidar da sua esposa, você vai se entender com ela. Depois vocês voltem aqui juntos, felizes. Vamos fazer um parênteses aqui. Não é que você não possa receber o seu filho, não é que você não possa acolher ele para ouvir um problema que ele esteja passando no casamento. Não é isso. Mas é que já ouvi casos, tá? Do marido pegar e falar assim, que eu vou voltar para casa da minha mãe. E foi, e a mulher ficou em casa sozinha. A gente viu, teve um capítulo que a gente leu, lembra? Que o marido foi para casa da mãe. E o que o autor disse? Que ele estava errado. E aqui a sogra também está errada de receber. Recebeu, conversou e tal, olha, deu sua hora, é melhor você voltar para sua casa. Tá? Então, assim,
façam isso pelo bem do casamento do filho de vocês. Escutem as reclamações dele, não julguem nada, não apoiem nenhum, só escutem. E depois vocês mandam ele de volta para casa, para a felicidade do casamento deles. Porque assim, se ele voltando para casa, ele vai estar provando para a mulher dele que ele ama a mulher dele e o casamento dele vai estar acima de qualquer coisa. Porque ele jurou no altar diante de Deus que estaria com ela até a morte, né? Então, se a gente olha para o nosso casamento hoje e a gente quer que o nosso marido esteja ao nosso lado, que ele não saia de casa dizendo que vai voltar para casa da mãe por alguma discussão que vocês tiveram, né? A gente tem que fazer isso pelos nossos filhos também, tá? E aí aqui é tanto a menina quanto o menino, tá? O rapaz, a moça casou, é casado para sempre. Então você tem que deixar, você tem que entender que você precisa abrir mão, deixar ele seguir a vida dele, tá? Sem ficar ali toda hora se intrometendo, fiscalizando, né? Vamos lá. Aí agora a gente vai entrar num erro mais comum agora do lado das noras, tá? A gente explicou aqui, né, um pouco sobre o sofrimento da sogra, né, da questão dela ser mãe, passar por toda a dificuldade de ser mãe, e mesmo assim o filho dela sai de casa com uma outra mulher, que ele não deveria nada a ela, né? Mas que, por outro lado, a nora também comete seus erros, tá? Então vamos lá. O erro mais comum, assim, que a gente pode pensar, né, de primeira, assim, é achar, né, que a gente vai ser o único e isolado amor, né, da vida do nosso marido. Não é, ele tem família, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos. Então, ele precisa, e ele tem que ter isso, ele tem que querer isso também, cuidar dos pais, cuidar dos irmãos, da família que ele já teve, que foi, né, da onde ele saiu. Quando o marido, tipo assim, não nem liga pra família, você pode ficar com o pé atrás aí, minha querida. Né? Porque ele tem que. Não é você querer ter a sua família dentro de casa te dando opinião, corrigindo você o tempo todo. Não é isso. Mas é o marido ter esse pensamento com os pais, de querer cuidar dos pais, né? Se falar, não, se um dia quando meus pais forem idosos, precisarem de ajuda, a gente precisa estar abertos a ajudá-los também. Eles fizeram tanto por mim, então os seus pais também, né? Então, assim, os dois lados tem que estar pensando nos pais, né? Então, assim, quando a gente entra no casamento achando que não, agora eu sou a única preocupação, a única estrela da vida do meu marido. Não é assim. Ele vai estar em prioridade. Nós vamos ser a prioridade dele. Né? Vão vir os filhos. A prioridade não muda, vai ser sempre a esposa. E para a esposa vai ser sempre o marido. Mas vai ser mais dividido agora. Agora vocês vão ter os filhos. E isso tem que estar atrás também. Então, os dois têm que estar pensando nos pais de vocês também. Tudo é uma família só. Quando duas famílias se unem, elas se unem de verdade, através daquele laço do matrimônio, dos filhos. Então a gente precisa ter essa preocupação, esse respeito com as duas famílias, né? Com as duas famílias que se juntaram e com essa família nova que se formou. Então, os pais, eles precisam respeitar a nova família que o filho formou, e os filhos precisam olhar para os pais com respeito e estar sempre disposto a ajudá-los, a apoiá-los em alguma coisa, tá? E assim, uma coisa muito assim, passa assim na cabeça de muitas mulheres, assim, que igual no início de casamento, né? Que eu acho que deve acontecer muito. Eu já tenho 13 anos de casada, então essa fase assim já passou, né? Mas no início de casamento, até os primeiros 5 anos, eu acredito que seja uma parte mais delicada ali, porque são muitas coisas novas, muitas coisas que estão acontecendo, muitas descobertas. Então já tá tendo aí o primeiro filho dentro desses primeiros 5 anos. Então, a mulher ela acaba querendo muito comparar, né? Se ele ama mais a mãe, ele ama a mãe dele, ele não consegue me amar também. E não é assim. São amores diferentes, né? O jeito que ele vai tratar a mãe dele vai ser um jeito de respeito, com a autoridade que ela já teve por ele, com a educação que ela passou para ele, com tudo que ela passou por ele. E com você é um outro tipo de amor, tá? Então,
vou dar alguns exemplos, assim, de coisas que acontecem pra gente poder tá mais concreto ali, né? Esses exemplos, essas coisas. Uma coisa é você ir visitar os seus pais para saber como eles estão, vai no domingo e tal. Outra coisa é você ter a obrigação de todo domingo estar na casa dos seus pais. Você pode ir na casa dos seus pais? Pode. Visitar os seus sogros? Pode. Ele pode querer estar na casa dos pais dele? Deve. Mas vocês precisam de espaço também. Então você pensa assim, se eu trabalho de segunda a sábado, né? Muitos trabalhos aí. Ou a mulher trabalha de segunda a sexta e o homem de segunda a sábado. E aí eles não têm tempo ali, um tempo bom para estarem juntos. É só à noite, quando chega, e aí tem as crianças e aquela coisa toda. E aí todo domingo vocês precisam sair, seja para visitar os pais ou os sogros, ou só simplesmente sair. Vocês não ficam em casa os dois juntos conversando, sem fazer nada, assistindo um filme. Isso vai faltar no relacionamento de vocês, né? Então, assim, vocês é bom que o marido queira visitar os pais. Isso vai demonstrar o cuidado que ele tem com os pais, tá? Não é todo domingo você vai na casa dos seus sogros, passar o dia na casa dos seus sogros, porque você tem que ir, entende? Isso aí já não é bom, porque vocês não vão ter o espaço de vocês. Ou você querer ir todo domingo passar o dia na casa da sua mãe, sabe? O dia inteiro. Não, não, isso não é bom. Você tem que ir visitá-los, claro, com certeza. Isso é bom que vocês façam, mas não precisa ter essa obrigação de todo domingo ir na casa deles, tá? Por quê? Porque vocês precisam de um tempo só de vocês dois. Então, se vocês trabalham a semana toda e não tiram um domingo sequer para estar junto, sem fazer nada, ou para estar junto para ver um filme, para estar junto para estar com as crianças, fazendo alguma coisa com eles, isso vai faltar no relacionamento de vocês. Isso vai virando assim uma sombra que com o tempo ela vai aumentando e vai ficar distanciando vocês, tá? Então observem como tem sido aí o tempo livre que vocês têm. Vocês estão sempre saindo, sempre ocupando com visitas na casa de vocês, assim, sempre, sempre, sempre. Sempre indo na casa de alguém, sempre recebendo alguém, sempre visitando seus pais, seus sogros. Ou vocês pegam um domingo de qualidade para vocês estarem juntos ali com seus filhos, fazendo uma coisa só vocês, só família, ou só o casal. Às vezes pode acontecer isso também, isso é bem legal. De vez em quando você deixa os netos na casa de um dos avós e vai sair só você e seu esposo. Isso é bom para renovar ali a amizade de vocês, o relacionamento de vocês. Experimentem fazer essas coisas quando vocês podem, que faz muito bem. Vocês terem um tempo para vocês. Às vezes durante a semana não dá, porque é muito trabalho, é estudo, é não sei o que, sabe? E aí você acaba mal conversando com seu marido durante a semana. Então aproveitem os finais de semana para fazer isso também. Se programem, gente. Quem não consegue fazer isso, se programa. Fala, domingo nós vamos à missa e vamos voltar para casa. Para quê? Sei lá, para ficar em casa, só a gente. A primeira vez vai ser estranho, assim, ninguém vai ficar, tipo, é pra fazer o quê? Não sei o quê, e aí? Mas depois, vocês vão se acostumando, vocês vão gostar desse tempo de vocês, tá? Então, pensem sobre isso, se programem pra fazer isso, pra vocês verem como é bom e é legal também. Assim, olha só. E o texto termina com uma orientação aqui para as noras, ó. A nora, sendo gentil, cabe reparar esse rapto do qual ela não tem culpa. Quer dizer, quando a gente é gentil com a nossa sogra, quando a gente escuta ela, respeita, né, o que ela tá falando, ou o que ela tá fazendo, não é ignorante, sabe? Não trata com ignorância a sua sogra, não fala com rispidez. Você é uma pessoa educada. Você usa da caridade realmente, tá? Não é com falsidade, tá? Você não vai ser tipo, ah, tá, pode falar, sogra. Aham, aham. Sabe? Não é assim. É escutando de verdade. Você tem coisas que você pode aprender com ela, né? Ela já viveu uma vida inteira, ela já criou um monte de filho, né? Então, alguma coisa, com certeza ela vai ter para te acrescentar. Afinal de contas, você escolheu casar com o filho dela, né? Então, quando nós tratamos a nossa sogra bem, né, gentil, com doçura, atenção, a gente tá o quê? A gente tá diminuindo esse peso que ela tá sentindo da falta do filho dela, né? E aí a gente vai estar o quê? Construindo espaços de harmonia, né? Deixando a coisa mais leve dentro de casa,
E o seu marido vai ver isso, ele vai te respeitar mais, porque com toda a dificuldade, às vezes, que se tem com a sogra, porque cada temperamento, cada personalidade de um jeito. Então, às vezes, a sua sogra é muito calma, mas às vezes a sua sogra é muito agitada, às vezes a sua sogra gosta de fazer muito barulho, falar muito alto, né? E aí, você tratando ela com respeito, com delicadeza, o seu marido vai ver isso, vai entender que você está se esforçando também. Ele vai te amar mais, ele vai te respeitar mais porque você está fazendo isso, ao invés de você só reclamar, tá? E assim, quando a gente tem alguma dificuldade com a nossa sogra, algum problema, alguma coisa que ela faça que você não goste, quando o ideal, tá, é vocês conversarem com o seu marido, né? E ele vai conversar com a sua sogra, tá? Não entre no meio dessa discussão, de você ir lá falar com a sua sogra e discutir com a sua sogra, porque ele vai ter que ficar dividido e vai ter que tomar a posição de um lado. E para ele isso não vai ser fácil. E aí, se ele tomar a posição ao seu lado, que é o que deveria, se você estiver correta, a sua sogra vai ficar morrendo de raiva de você, porque o filho dela agora concorda só com você, que ela vai pensar assim. E se ele tomar a posição do lado dela, você vai ficar chateada. E aí vocês vão ter problema no casamento, porque você ficou chateada porque ele ficou do lado da mãe dele. Então, para evitar essas situações, converse com o seu marido com sabedoria. Lembra na outra aula que a gente falou sobre conversar com o marido? Um ambiente tranquilo, sem ser em tom de reclamação. Ao invés de você chegar e falar assim, nossa, não aguento mais a sua mãe falando babá. Você chega assim, olha só, queria te falar, conversar com você um negócio. Tá acontecendo isso, tá bem chato. E aí você fala, ela tá acontecendo isso assim, assim, assim. Você não acha melhor você ir falar com ela? Que isso vai melhorar tudo, né? Você já chega assim, de mansinho, sabe? Você mostra o problema de mansinho. E aí ele tem que conversar isso com a mãe dele para poder ajustar e vocês terem aí uma harmonia na família toda. Então, lembre-se disso quando tiver alguma dificuldade, algum problema que vocês tenham que resolver com a sogra. Falem com o marido para que ele converse com a mãe dele, tá? Lembre-se disso. Assim. E outra coisa também é essa questão de picuinhas, brigas, essas murmuraçõezinhas entre coisas, sabe? Você não fala diretamente com seu marido e aí você sempre que tem alguma oportunidade você solta um alfinetezinho assim, sabe? Quando a sogra tá ali, você fala uma coisa, sua cunhada, seu cunhado, alguma coisa assim. Não façam isso. É muito feio, é deselegante, sabe? Se tá com algum problema, você conversa às claras, sabe? Da situação para resolver. Porque ficar soltando essas picuinhas, esses negocinhos assim, isso vai gerar ali só faísca na família. Até a hora que alguém que seja mais quente, pum, explodir e sair cuspindo marimbondo em todo mundo, né? Então, assim, quando tiver alguma desavença, alguma coisa assim, conversem. Não fiquem soltando, dando choque, sabe? Beliscando os outros. Vai lá e fala de verdade o que tá sentindo, o problema, pra resolver, né? Não chega querendo brigar, sabe? Não, é conversar. Conversar vai ser a melhor saída. E se for diretamente com a sua sogra, converse com seu esposo primeiro, para que ele converse com a mãe, sozinho de preferência, sem você estar por perto. Isso vai melhorar muito o relacionamento de toda a família. Então, assim, para finalizar, né? A gente viu aqui um pouco sobre o comportamento da sogra, sobre o sofrimento da sogra e a gente viu um pouco sobre as atitudes da nora, de como nós devemos ser boas noras para as nossas sogras, para os nossos maridos, dar exemplo disso e sermos caridosas, né? A gente pode ter, Alice, podemos ser, no caso, uma fonte de sofrimento, de desavenças, de irritação, ou a gente pode ser ali uma fonte de caridade, uma fonte de respeito, uma fonte de santificação da nossa família ali, quando a gente faz a coisa boa, tá? Então não pensem na sogra como uma inimiga, tá? Se vocês pensarem como um uso ali de força maior para o seu casamento, de ajuda, de respeito, a coisa vai fluir melhor, o relacionamento vai ser melhor. Isso vai refletir no seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido, que ele tá vendo que você respeita a família dele, né? Por mais difícil que seja a sua sogra, por mais difícil que seja
a família do seu marido, né? Foi de onde ele saiu. E ele nunca vai deixar de respeitar aquilo ali. Pelo menos não deveria. Por mais complicada que seja a família dele, ainda é a família dele. E a mesma coisa para você. A sua família também pode ser complicada, pode ter diversas dificuldades. Você vai sempre respeitar os seus pais. Tá lá o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Você casou, isso não deixa de não valer mais. Continua valendo o quarto mandamento, mesmo depois do casamento. Então, observem, busquem melhorar o relacionamento de vocês, o respeito que vocês têm com a sua sogra, com o seu sogro, com seus cunhados, são sua família, tá? E numa hora difícil, assim, a gente sabe que a família vai estar ali, essa base, tá? Essa família base de pai e mãe vai estar sempre ali para te ajudar nas dificuldades. E você queira ser também uma família base que a ajude, que respeite, para quando seus filhos casarem, eles terem orgulho de vocês, de quererem estar com vocês. Então, observem isso, que a vida de vocês vai ser mais leve, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.